A gente quer falar um pouco agora sobre Estevão, que foi considerado o primeiro mártir da fé. O que aconteceu ali? Nós temos que já havia da parte do Sinédrio, da elite, o interesse de acabar definitivamente com aquele segmento judaico que crescia muito, e isso incomodava, como a gente já falou. Então o que aconteceu? No versículo aqui, 9, Rocheza, nós vamos ler o 9 e o 10 do capítulo 6. Vamos ler o 9 e o 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eu quero chamar a atenção aí, Rocheza, você já falou sobre isso. Você veja bem, esses homens da sinagoga dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, que estavam lá no Egito, né, já, portanto, da Cilícia, diáspora, né? Dos que estavam na Cilícia e da Ásia. Esses judeus de fora, não dali da região, chegaram a debater com Estevão. Agora, por quê? Por que razão eles não derrotavam Estevão? Porque Estevão tinha o Espírito de Deus e falava com sabedoria, de modo que eles não podiam resistir às suas palavras. Então, Estevão tinha um argumento. Claro. Tinha uma palavra, tinha um argumento capaz de convencer a qualquer um da fé da nova aliança. Sim. Então, esses líderes que não conseguiam, esses líderes de fora, se ajuntando aos de Jerusalém, uma vez que eles não conseguiam derrotar no argumento a Estevão, o que eles fizeram? Aí nós vamos ler do 11 em diante. Então subornaram os homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E o 12? Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Olha aí, gente, veja bem, preste atenção. Esses judeus de outras regiões já preocupados também com a expansão da Querrilá, da fé, daquele segmento de Yeshua, de Jesus e seus discípulos, contrataram testemunhas falsas. É muito importante que a gente entenda que o Sinédrio, o Conselho, antes de julgar um caso pela própria Torá, era a obrigação investigar se a testemunha não era falsa. Não é verdade, Rocha? Sim. Inclusive, se fosse constatado que a testemunha era falsa, essa testemunha era penalizada com a pena que ia ser dada para a pessoa acusada. Que ia ser dada para a pessoa acusada. Então, eles contrataram testemunhas falsas para mentir. E quais eram as mentiras? As mentiras eram que Estevão falava contra Moisés, contra Deus, contra o templo, contra Jerusalém, contra o templo e contra a Torá. Inventaram essas mentiras. Bom, se era mentira... E tem até mais outra. Veja o 14 aí. Leia o 14 para nós hoje. 6:14. Porque temos ouvido dizer que este Jesus, este Yeshua, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Olha, veja bem. Que acusação perfeita. É exatamente isso. Acusação falsa. É exatamente isso. Se você hoje, telespectador, que faz parte de algum segmento religioso, eu pergunto para você, leia essas acusações e veja se você não tem a mesma opinião dessas falsas testemunhas. Talvez você seja contra a lei, contra a Torá, aí você usa aquele argumento, a lei ou a graça, né? Aquela coisa toda, né? Para dizer que não precisa guardar a lei. Se você não é contra o templo, você não valoriza em nada o templo de Jerusalém, não é verdade? Se você também não acha que Yeshua mudou os costumes, não é verdade? Não, isso é para o judeu, Yeshua veio nos livrar desse fardo, então hoje não tem mais
esse negócio de celebrar festa. Sábado é coisa do judeu. Jesus veio trazendo o domingo para nós guardarmos, né? Ele ressuscitou, embora a gente saiba que dentro dos escritos da Brit Hadashah se prova que ele ressuscitou no fim do sábado. Sim. E que ele morreu numa quarta-feira e não numa sexta-feira. Exatamente. Né? Mas é um argumento usado. Não, Yeshua, Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, então nós guardamos domingo. Veja bem, você não acha, Rocheza, que é exatamente isso que a maioria dos segmentos religiosos hoje acredita? Que foi usado contra Estevão? A maioria dos pontos de fé deles é que foi usado contra Estevão? Eu acho que se... Acha ou tem certeza? Não, eu tenho certeza que se os amigos de Estevão, verdadeiros amigos de Estevão, tivessem chamado como testemunho de defesa os religiosos que dizem crer naquilo que Estevão cria hoje e que dizem crer em Yeshua, Estevão estava roubado, porque eles iam dizer justamente aquilo que eles disseram ali de Estevão. Sem ser subornado, né? Eles não precisavam nem de suborno. Imagine um cristão de hoje sendo chamado no Sinédrio na época. Eu quero saber o seguinte: o que Yeshua está ensinando por aí? Não. Yeshua está ensinando que agora nós temos que acabar com a lei mesmo. Que agora, lei é coisa do passado. Agora é a graça. Não precisa mais o sábado. Yeshua está ensinando isso mesmo. Você acha que é isso que... Não, é isso que ele está ensinando. É isso aí. Agora, Roxo, entendi. Isso aí é o seguinte. Então, eu não sei se o nosso telespectador está conseguindo entender. Eu tenho certeza que o sincero tá feliz de saber que não é nada disso que se ensina hoje. Eu lamento pelo sincero, porque o sincero que está nos ouvindo hoje tem a oportunidade de fazer techuvá, passar por uma conversão e vir a servir o verdadeiro Deus naquela fé genuína. Mas você vê, é exatamente o que ensinam hoje que condenou injustamente a Estevão à morte. As falsas testemunhas disseram exatamente aquilo que talvez hoje faça parte da sua cartilha teológica de hoje. Então, como é que você pode entender que você hoje está no caminho de Deus? Que caminho que você está? Um caminho que condenava os santos naquele tempo? É uma coisa de pensar. E de pensar na oportunidade que Deus está dando para você. Por outro lado, Roches, isso traz à tona uma coisa importante. Eu creio que o endurecimento veio sobre o nosso povo de Israel, como Paulo, Shaul HaShalir, falou aos romanos, no capítulo 11, que o endurecimento veio em parte, ele não disse totalmente, diz que veio em parte. E sobre aqueles que já estavam com o seu coração fora de Deus, que falavam com a boca, mas o coração estava longe de Deus. Agora, você veja bem, você não acha, por exemplo, que toda aquela problemática que a congregação israelita da Nova Aliança trouxe para essa liderança corrupta, comprometida com Roma, né? Toda essa problemática e que fazia com que ela crescesse, justamente porque ela era exatamente oposta, ela cria na Torá, ela abraçava os costumes de Moisés, defendia Moshe, defendia a lei. Você falou mesmo que Yeshua ainda aperfeiçoou mais a compreensão dos mandamentos, né? Aprofundou e esclareceu mais ainda isso aí. Diz que ele ensinava os doutores lá com 12 anos de idade, né? Você não acha que uma parte dessa incredulidade do nosso povo, ainda que foi profetizada por Paulo, e que está aí até os dias de hoje, tem como argumento, como base, exatamente o que os segmentos cristãos de hoje ensinam? Veja, eu acredito... Porque um judeu religioso, um judeu guardador da Torá, que celebra as festas do Eterno, ele vai abandonar a Torá, as festividades do Eterno, a fé num Deus único e verdadeiro, para acreditar numa trindade, para celebrar Natal, para celebrar as festas pagãs? Será que um judeu religioso, consciente hoje, ele vai se converter, entre aspas, a uma religião cristã? Bom, eu espero que não, Luiz, porque se ele fizer isso, e infelizmente alguns judeus fracos fazem isso, por quê? Porque são atraídos por argumentos fracos, porque não estudam a Torá, porque estão longe do seu judaísmo e acabam virando vítima de alguns movimentos religiosos da época. Mas eu fico muito triste, porque o verdadeiro judeu, que realmente estuda a Torá,
que realmente entende a Torá, nunca vai cair numa conversa dessa. De que Deus é três, de que Yeshua e Deus são a mesma pessoa, de que Yeshua é Deus na condição que eles colocam por aí, ou de que não precisa mais guardar a lei, de que Yeshua veio justamente trazer a liberdade, a suposta liberdade da lei, como se lei fosse uma coisa ruim. É isso que eu ia dizer, lei é pesado para nós, a Torá é pesado, os mandamentos de Deus são pesados. A Bíblia fala que a Torá, ela é o espelho que revela o nosso pecado. Se você não tiver espelho, como é que você vai pentear o cabelo? Você tem que ter espelho. Então a Torá é o nosso espelho que nos mostra a nossa transgressão. É claro que ela não resolve totalmente o problema vai se resolver com a remissão desse pecado. Eu vou dizer, com a remoção desse pecado. E aí entra o sacrifício de Yeshua, que é o que complementa, que dá cabo a tudo isso. Eu quero colocar mais 2 versículos aqui. Romanos 3,31, gostaria que o Orochi localizasse para nós. Enquanto isso eu vou ler Romanos 7,7, carta de Shaul Hachalia, apóstolo Paulo aos Romanos. Que diremos, pois? É a lei, é a Torá pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela Torá, ou pela lei. Porque eu não conheceria concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Como é que Paulo conhecia o pecado? Pela Torá. Como é que as pessoas hoje podem dizer que pregam contra o pecado, se eles não concordam com a Torá? Então, Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Continue conosco.